Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa. E a conversa vira transformação. Resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Sabe, eu tava pensando, qual foi a última vez que você tentou convencer alguém de alguma coisa? Nossa, todo dia, né? Exato. Seja, sei lá, apresentar uma ideia nova para um chefe, negociar o destino das férias com o parceiro ou a parceira. Ou até aquela batalha interna pra finalmente começar a ir na academia. Essa. E às vezes a gente acerta em cheio, a comunicação flui. Mas outras vezes, parece que a gente está falando grego. O que será que separa uma coisa da outra? Olha, essa é a grande questão, não é? E o fascinante é que não tem uma fórmula mágica. É uma mistura de psicologia, de estratégia e, eu diria, principalmente de autenticidade. Perfeito. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo no livro Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. Um livro com uma promessa bem interessante. Sim, porque não é um manual de manipulação. Pelo menos é o que ele propõe. A ideia é usar esses gatilhos como se fossem temperos, sabe? Para deixar a comunicação mais eficaz. Seja nos negócios ou na vida pessoal. E a nossa missão aqui, então, é desvendar essa estrutura que ele apresenta. Que, por sinal, é baseada em algo bem antigo. Antiquíssimo. Os pilares da retórica de Aristóteles. Ethos, patos e logos. A gente vai analisar os gatilhos dentro disso e, claro, debater um pouco sobre aquela linha tênue entre influenciar e manipular. Então vamos lá. A primeira coisa que me pegou no livro foi como o próprio autor, o Gustavo Ferreira, se apresenta. Assim, o prefácio. Exato. Ele não chega com aquela pose de guru, de quem nunca errou. Pelo contrário, ele abre o jogo sobre os fracassos dele. Empresas que ele faliu, os erros que cometeu. Fala até de uma depressão que enfrentou. E o mais incrível é que o prefácio já é uma aula prática do livro. É um meta-exemplo. Ao mostrar as cicatrizes, ele já está construindo o ethos dele, a credibilidade. Ele não se vende como perfeito, mas como experiente. Alguém que aprendeu na marra, né? O que já levanta uma questão, né? A vulnerabilidade pode ser uma ferramenta de autoridade. Uma das mais potentes, eu diria. Mas fico pensando até que ponto isso é genuíno e até que ponto é uma narrativa calculada. Ele mesmo aponta os gatilhos ali, storytelling, associação com gente de renome. Sem dúvida, é consciente, mas uma coisa não anula a outra, eu acho. Uma vulnerabilidade estratégica, se for baseada em fatos, ainda é muito poderosa. É um bom ponto. E ele usa isso para apresentar um mapa que ele vai seguir. Os 3 pilares de Aristóteles. Que as analogias que ele usa são ótimas. Primeiro, o ethos, que ele chama de a coroa de ferro. A credibilidade, a confiança, a ideia de que a gente só ouve, só compra de quem a gente conhece, gosta e confia. Depois vem o pathos, as vestes do rei. A emoção, a decisão de compra é quase sempre emocional. É o sentir que quer algo. E por último, o logos. Adorei esse. O grilo falante. A nossa consciência, né? A lógica. Aquela vozinha que precisa justificar a decisão que o coração já tomou. Então o fluxo faz todo o sentido. Confiança, emoção e só no final a lógica para fechar o pacote. É uma construção. Então que tal a gente começar pela base? A tal da coroa de ferro, o ethos. Perfeito. O primeiro gatilho que ele aborda dentro do ethos é o da especificidade. Ah, esse é ótimo. Ele contrasta uma frase vaga, tipo, a melhor limpeza de janelas, com algo super específico. Tipo, limpamos 2 metros quadrados de janela por minuto com a tecnologia X a um custo de R$3 o metro quadrado. A diferença é brutal. É o que ele chama de conforto psicológico. O cérebro odeia incerteza. Exato. Detalhes concretos, números, tudo isso elimina dúvida e passa uma imagem de que a pessoa sabe do que está falando. É por isso que numa entrevista de emprego, dizer ajudei a aumentar as vendas não diz nada. Agora, se a pessoa fala liderei um projeto que aumentou as vendas da linha X em 17% em 6 meses, aí a conversa é outra. Sim, e tem aquele truque dos números quebrados, né? Dizer 97,3% de satisfação soa muito mais preciso que 95%. Mas aí a gente entra numa área cinzenta, não acha? Totalmente. Onde que essa tática vira manipulação
Esse número pode criar uma falsa impressão de precisão, mesmo que a pesquisa tenha sido feita com 10 pessoas. Exatamente. A ferramenta não tem ética. Quem usa, sim. Se a pessoa descobre que o 97,3 veio dos seus amigos, a coroa de ferro derrete na hora. A confiança vai para o espaço. E falando em confiança, isso leva direto para o gatilho da autoridade. Aquele que diz que a gente tende a obedecer e a não questionar figuras de autoridade? O livro cita aquele experimento clássico e meio assustador das enfermeiras que obedeceram um médico por telefone, mesmo a ordem sendo perigosa. E a chave é a percepção de autoridade. Não precisa ser um médico de verdade. Pode ser um autor, alguém que aparece na mídia, ou, e essa parte eu achei genial, É de construir uma lista de clientes em vez de leads. essa mesma. Eu achei super contraintuitivo no começo. Eu também. A ideia de, em vez de dar conteúdo de graça em troca de um e-mail, vender algo baratinho tipo R$7. Exato. Porque, segundo ele, no momento em que a pessoa passa o cartão de crédito, por menor que seja o valor, a relação muda. A autoridade se estabelece ali. Peraí. Na teoria, ok, faz sentido. Mas na prática, isso não parece uma distração enorme? Como assim? O esforço para criar um produto, configurar pagamento, dar suporte, para algo de R$7? Será que isso não anula o benefício? Parece muito trabalho para pouco retorno. É um ótimo contraponto. E eu acho que a resposta depende muito da escala do negócio. Para quem está começando, talvez seja um esforço que não compensa mesmo. Certo. Mas para uma operação maior que consegue automatizar essa primeira venda, pode ser um filtro poderosíssimo. Qualifica quem está disposto a se comprometer e quem só quer o conteúdo de graça. Um filtro. Gostei dessa perspectiva. E esse compromisso tem tudo a ver com a prova social, né? O efeito restaurante cheio. Sim, se todo mundo está fazendo, deve ser bom. O livro fala dos exemplos clássicos. Depoimentos, número de clientes. Mas aí ele traz uma atualização que eu achei crucial para esse conceito. A de que as pessoas estão calejadas. Exato. Cansadas de depoimentos perfeitos, superproduzidos, e ele cita um teste onde uma página de vendas sem depoimentos converteu 20% a mais. Isso é muito interessante. A lição, então, não é só use prova social, mas entenda o nível de ceticismo do seu público. É isso. Para uma audiência mais madura, talvez a ausência de um depoimento forçado seja, ironicamente, a maior prova de autenticidade. Faz todo sentido. E a forma como você enquadra a prova social muda o jogo. Os exemplos do livro são perfeitos, o do hotel. Sim, 82% dos hóspedes reutilizam a toalha. E a reutilização aumentou. Eles normalizaram o comportamento que queriam. Em contrapartida, o parque, que avisou 43% das pessoas levam pedaços de madeira como souvenir. Viu o roubo aumentar, porque, sem querer, eles normalizaram o comportamento negativo. É um lembrete muito poderoso, né? O jeito que a gente comunica, a maioria faz, tem um poder gigantesco. E falando em poder, tem o gatilho da escassez. Ah, esse é primitivo. O medo de perder. O exemplo da aula de violino é perfeito. Se está sempre disponível, a gente adia. Agora, se é a última turma com o mestre que vai se aposentar. A urgência aparece do nada. Mas é aqui que o autor faz uma crítica bem dura à escassez falsa, não é? Sim, aquela última chance que se repete toda semana. Eu já caí nessa. Comprei um ingresso caríssimo para a turnê de despedida de uma banda. 2 anos depois, lá estavam eles de novo. A gente se sente um idiota, né? Totalmente. E a confiança, o ethos, vai pro ralo. É um tiro no pé. E ele expande a escassez para além de vagas limitadas. Ele fala da escassez de acesso a si mesmo. Ter fila de espera, não estar sempre disponível. Isso constrói um valor percebido enorme. Mas é um equilíbrio delicado, né? Entre ser acessível e sinalizar que seu tempo é valioso. Com certeza. E talvez a melhor forma de fazer isso seja o que ele chama de a joia da coroa, do ethos, a prova. O gatilho mais importante de todos é provar de forma irrefutável que o que você diz é verdade. O exemplo do golfista é ótimo. Ele acerta uma tacada impossível, em silêncio, e só depois pergunta: quer saber como eu fiz isso? A prova veio antes da promessa. O do quiropraxista que ele cita ainda mais genial, eu achei. Ah, sim. Ele não fala que resolve a dor. Não. Ele pede num vídeo para a pessoa fazer um movimento específico
e sentir a dor exata que ele trata. Ele transforma a afirmação numa experiência tênue. Como assim? Até que ponto isso é um diagnóstico genuíno e a partir de que ponto se torna uma forma de induzir a pessoa a sentir um problema que talvez nem fosse tão grande para ela. É a questão da intenção, de novo, né? Se ele sabe que aquele movimento realmente revela um problema comum, ele está prestando um serviço. Se ele usa uma sugestão vaga para criar uma dor fantasma, aí é manipulação. Certo. Então, uma vez que essa base de confiança, a coroa de ferro, está construída, você ganhou o direito de falar com o coração. E aí a gente entra no patos. Exato, nas vestes do rei. A decisão de agir raramente é lógica. O livro aborda gatilhos como a imaginação, Que é basicamente pintar um quadro mental vívido do futuro que a pessoa deseja ou do futuro que ela quer evitar. E o inimigo comum. o inimigo comum é uma tática poderosíssima de união. Pode ser o sistema, a indústria alimentícia, a burocracia. Ao se posicionar do mesmo lado do público contra um adversário, você cria uma conexão tribal instantânea. E dentro do patos, o autor destaca um gatilho que ele mesmo chama de explosivo, a polarização. Sim, e ele usa exemplos bem conhecidos. Cita Donald Trump e Jair Bolsonaro. Exato. E é importante frisar que a análise dele é sobre a estratégia de comunicação, não sobre a política em si. Isso, a ideia de que, ao tomarem posições muito fortes, muito controversas, eles não tentaram agradar a todos. Pelo contrário, eles energizaram uma base e forçaram todo mundo a prestar atenção, a tomar um lado. Geraram uma quantidade enorme de propaganda gratuita. Confesso que, quando li essa parte, minha primeira reação foi de rejeição. Usar esses exemplos parece uma tática tão agressiva, sabe? Tão divisiva. Eu entendo perfeitamente. Mas acho que a chave, segundo o autor, não é ser polêmico por ser polêmico. É ter uma convicção forte sobre o seu mercado. Como assim? Por exemplo, ele mesmo se posiciona contra os pseudo-gurus do marketing digital. Ao fazer isso, ele repele quem gosta desse estilo, mas atrai e cria uma lealdade imensa em quem compartilha da mesma frustração. É uma polarização de ideias dentro de um nicho. Ok, visto por esse ângulo faz mais sentido. É sobre ter uma tese e não ter medo de defendê-la. Exato. Então, beleza. Já temos a confiança do ethos e o impulso da emoção com patos. Mas e a vozinha na nossa cabeça que ainda pergunta, mas isso é mesmo uma boa ideia? Esse é o grilo falante, o logos. Exatamente. O logos é a justificativa racional que o nosso cérebro precisa para dar o ok na decisão emocional. É a parte que oferece segurança. É aqui que entram as garantias, por exemplo. Perfeito. Uma garantia incondicional de 30 dias elimina o risco da decisão. A lógica diz, não tenho nada a perder. É o antídoto para o medo do rearrependimento. E o que mais se encaixaria aí? O gatilho da razão. Explicar o porquê das coisas. Por que esse produto está com desconto? Porque estamos limpando o estoque. Essa explicação simples satisfaz a necessidade do cérebro de encontrar uma lógica. Sem uma razão, um desconto grande pode até gerar desconfiança, né? O que tem de errado com isso? Exatamente. A lógica precisa fechar. O logos é o ato de apresentar os dados, os termos, de uma forma que a decisão pareça não só boa, mas inteligente e segura. Certo? Então, se a gente fosse amarrar tudo, a grande lição do livro não é uma lista de truques. É um modelo de comunicação em 3 atos. Isso. Primeiro, com o ethos, você ganha o direito de ser ouvido, construindo credibilidade. Depois que tem a atenção e a confiança, você se conecta emocionalmente com o patos. Faz a pessoa sentir o problema ou o prazer da solução. E por fim, você entrega para o cérebro lógico dela o logos, todas as justificativas para que a decisão pareça inteligente e segura. É um fluxo completo. E o tempo todo, a ética é o chão que sustenta tudo isso. A linha entre influência e manipulação é a intenção e a veracidade. Usar a escassez falsa ou prova inventada é construir um castelo de cartas. Na primeira ventania, tudo desmorona e você perde o mais importante, o ethos. A confiança. Uma vez perdida, é quase impossível de recuperar. O que nos deixa com uma última reflexão, então. Manda. A gente passou o tempo todo falando de negócios, marketing, mas qual seria o gatilho mental mais poderoso e talvez subutilizado
nos nossos relacionamentos pessoais. Uau, que ótima provocação! Minha aposta não seria em um único gatilho, mas na consistência de um deles. A prova. A prova, como assim? No relacionamento, a prova não é um vídeo ou um depoimento. São as ações consistentes ao longo do tempo. É aparecer quando você diz que vai. É demonstrar com atitudes, não só com palavras, que você é confiável. É o ethos construído dia após dia, sabe? Gosto disso. Prova como sinônimo de consistência. E talvez a reciprocidade também, né? Mas não aquela transacional do toma lá, dá cá. Não, de jeito nenhum. Falo da arte de dar de forma genuína, sem esperar nada em troca, só pelo prazer de contribuir para o bem-estar do outro. Esse tipo de ação fortalece os laços de um jeito que nenhuma estratégia conseguiria planejar. Real para outra pessoa. Os gatilhos seriam só a forma de empacotar e entregar esse valor do jeito mais claro e impactante possível. Fica a reflexão, então, de como a gente pode usar esses conceitos, não para conseguir o que a gente quer, mas para construir conexões mais fortes e mais autênticas. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.